Você já se sentou ao volante e imediatamente pensou: este carro está tentando me matar. E não estamos falando de um esportivo sofisticado ou de um SUV enorme. Estamos falando de máquinas americanas tão absurdamente difíceis de dirigir que até estacionar no acostamento parece brincadeira de criança. Hoje, vamos dar uma olhada em 10 modelos americanos tão complicados de operar que deveriam ter sido entregues com um aviso, ou, na melhor das hipóteses, nunca terem entrado em produção. Antes de embarcarmos neste pesadelo automotivo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Acredite, você com certeza vai querer ficar por aqui quando chegarmos ao topo. O Dodge Viper ACR é o resultado de engenheiros que se esquecem completamente de que, no fim das contas, é preciso que um humano esteja ao volante. Essa coisa não é apenas um carro, é um monstro de corrida de rua praticamente ilegal que praticamente luta contra você. Chegou ao mercado em 2008 e tornou tudo o que já era perigoso no Viper padrão ainda mais brutal. Sem controle de tração, sem programas de estabilidade, sem dispositivos eletrônicos, só você, 600 cavalos de potência e uma prece rápida. A embreagem dá a sensação de que você está levantando uma geladeira com a perna. O volante é mais pesado que o de um Buick dos anos 1970 em ritmo de caminhada, mas de repente se torna leve como uma pena quando você menos precisa. E ainda há os enormes pneus traseiros, impressionantes 345 mm de largura. Eles permitem que o carro siga cada sulco da estrada como se estivesse sobre trilhos, só que esses trilhos levam diretamente para onde o asfalto quer. Se você encontrar um buraco no asfalto, o carro dará um solavanco violento naquela direção, e você precisará de braços como os de um fisiculturista para puxá-lo de volta. O conforto ao dirigir é incomparável. A suspensão é tão rígida que você sente até pedrinhas atravessando o assento. Sua coluna se transforma em um medidor de cada solavanco. Viagens longas? Esqueça, depois de 20 minutos, seus órgãos parecem ter desistido. Os escapamentos laterais lançam tanto calor para o ambiente que você poderia facilmente cozinhar um bife neles, enquanto o interior se transforma em uma sauna móvel. Os pedais são tão deslocados para a esquerda que sua perna direita fica dormente. E a vista lá fora? É quase como se você estivesse dirigindo com um saco de papel na cabeça. Até o piloto profissional Randy Pobbs disse certa vez que o ACR parecia um predador meio domado na estrada, e o cara já dirigiu de tudo. Claro, ele quebrou recordes nas pistas. Mas no trânsito normal, é uma bomba relógio. Este carro exige 100% da sua atenção, a cada segundo. Se você olhar para o rádio por um instante, mesmo que seja por um instante, mesmo que consiga ouvi-lo por cima do ronco do motor, você estará de lado em uma vala no instante seguinte. O Ford GT40 original da década de 1960 nunca foi pensado para te levar ao trabalho de manhã. Esta fera foi construída com um objetivo em mente: vencer a Ferrari em Le Mans, e foi exatamente isso que aconteceu. Como um carro de rua, no entanto, é tão prático quanto um smoking para nadar. O nome já diz, o carro tem apenas 1 metro de altura, ou cerca de 1 metro. Entrar requer a agilidade de um ginasta e a paciência de um santo. Primeiro, você precisa descobrir como abrir a porta, porque a maçaneta fica escondida no teto. Depois de resolver esse quebra-cabeça, a porta abre para cima e para fora, e precisa de cerca de 2 metros de espaço para isso. Estacione muito perto de algo e você ficará preso. Os bancos não são nada confortáveis. Não são nada ajustáveis. O lema da Ford provavelmente era: se você não cabe neles, nem tente. Os pedais são tão próximos que é melhor dirigir de sapatilhas de balé do que com sapatos de direção normais. A alavanca de câmbio é conectada diretamente à transmissão, tão sensível quanto uma marreta. E a visibilidade? Que visibilidade! O para-brisa é estreito como uma caixa de correio, as janelas laterais lembram vigias, e para olhar para trás, você precisa de mais fé do que olhos. Diretamente atrás da sua cabeça, o motor ruge a 7.000 rotações por minuto, tornando a conversa impossível, e até mesmo o pensamento difícil. A temperatura lá dentro está bem acima de 49 graus Celsius. Sem brincadeira. E como se isso não bastasse, você também está sentado em um grande tanque de combustível de corrida, cerca de 150 litros de gasolina de alta octanagem diretamente abaixo de você. Tranquilizador? Dificilmente. Mas o verdadeiro destaque é a embreagem. Ela só tem 2 estados, totalmente acionada ou totalmente desacionada. Uma saída suave como em um carro normal? Esqueça. Em engarrafamentos, cada viagem se torna uma série de solavancos e paradas. Em uma colina, você basicamente precisa de 3 pernas, uma para o freio, uma para o acelerador, uma para a embreagem. O círculo de viragem?
enorme. Inversões em U exigem 3 puxadas, às vezes 5. E a distância ao solo é tão baixa que cada meio-fio parece o Monte Everest. Você tem até que planejar as entradas de garagem com precisão geométrica, caso contrário, você vai afundar imediatamente. À primeira vista, o Buick GNX parece o carrinho de compras da sua avó, preto, angular e discreto. Mas pise no acelerador e ele se transforma em um foguete turboalimentado, embora com a dirigibilidade de um carrinho de compras cheio de bolas de boliche. Este modelo foi a despedida da Buick do G-Body, e eles queriam fazer uma declaração. O resultado foi 276 cavalos de potência. Pode parecer inofensivo hoje, mas em 1987, era mais rápido que uma Ferrari. O problema não era a potência, era todo o resto. A aerodinâmica lembrava mais a de um tijolo, e a distribuição de peso era uma piada, tudo na frente, enquanto a traseira parecia estar sobre patins de gelo. O turbocompressor respondeu com o atraso de um calendário de parede. Aceleração total, espere, e de repente estrondo, o impulso entrou como um interruptor de luz, sem aviso, sem transição, puro caos. A direção falava como um mímico com inflamação nas cordas vocais. Você gira o volante e torce para que o carro o acompanhe. Às vezes, ele acompanha, às vezes, não. E os freios? Herdados de modelos Buick menos potentes e completamente sobrecarregados. Os freios a tambor traseiro se desgastaram após 2 paradas bruscas, como uma tatuagem barata ao sol. Depois disso, só restava o freio motor, ou rezar. O verdadeiro desastre, no entanto, foi o chassi. Os engenheiros, de alguma forma, conseguiram desenvolver uma configuração que era ao mesmo tempo muito macia e muito dura. Ele balançava nas curvas como um marinheiro bêbado, apenas para repentinamente cair em sobreviragem. O eixo traseiro rígido saltava sobre os solavancos, cada roda fazendo o que queria. Na chuva? Sem chance, o GNX se transformou em um foguete sem direção. Os pneus dianteiros estreitos e o enorme torque do turbo causavam patinagem nas 3 primeiras marchas, mesmo em estradas secas. Por dentro, você era recebido por um mar de plástico barato e barulhento, todo preto. O painel digital piscava à vontade, e os bancos elétricos às vezes decidiam mudar de posição espontaneamente no meio da marcha. Então o GNX era definitivamente rápido, mas rápido no sentido de, como um carrinho de compras movido a foguete. De tirar o fôlego, aterrorizante, provavelmente, com um final desagradável. O Vector W8 deveria ser a resposta americana à Lamborghini. O que surgiu foi uma lição de 625 cavalos de potência sobre por que drogas e design automotivo não combinam. Este carro não era apenas difícil de dirigir, era absolutamente perigoso. Tudo nele era absurdamente exagerado. Até o preço, cerca de $450 mil americanos em 1990, o que equivaleria a mais de 1 milhão de euros hoje. O cockpit parecia um jato de caça, projetado por alguém que nunca tinha visto um jato de caça. Interruptores por toda parte, nenhum etiquetado. Quer ajustar os espelhos? Boa sorte procurando entre 30 interruptores idênticos. Os displays digitais superaqueciam constantemente e simplesmente falhavam. O ar-condicionado existia mais ou menos teoricamente. E as portas pesavam quase 100 quilos, era preciso ter braços como os de Arnold Schwarzenegger para abri-las. As coisas não estavam melhores por dentro. Os bancos pareciam ter sido projetados para espinhas de alienígenas. Conforto? Nenhum. Mas a experiência de dirigir era pura loucura. O motor V8 biturbo avançava com a sensibilidade de uma explosão nuclear. Os turbocompressores eram gigantescos, o que significava nada por minutos, e de repente tudo de uma vez. Sem aviso, o carro queria dar meia volta, como se tivesse vida própria. A embreagem era tão pesada quanto um levantamento terra, a transmissão parecia mexer pedras com um taco de bilhar. Em primeira marcha, você já estava a mais de 100 km por hora. Tente estacionar com ela. Dificilmente se poderia chamar de manobrabilidade, isso implicava controle. O W8 não tinha nenhum. A distribuição de peso era catastrófica, a suspensão parecia ter sido decidida por um alvo de dardos. O volante era ao mesmo tempo pesado e leve demais, os freios só funcionavam quando queriam. Até os painéis de fibra de carbono da carroceria rachavam só de olhar de soslaio. O acabamento era tão ruim que até os carros de kit pareciam obras-primas. No total, apenas 19 exemplares foram entregues aos clientes, a maioria passava mais tempo na oficina do que na estrada. Um proprietário disse certa vez, é como dirigir uma granada de mão, com a chaveta puxada. Que a empresa finalmente tenha falido não foi nenhuma surpresa.
O Vector W8 continua sendo um monumento à ambição excessiva, à incompetência e à ignorância da física e do bom senso. De 2007 a 2011, o SSC Ultimate Aero deteve o título de carro de produção mais rápido do mundo. Alcançou incríveis 411 km por hora. Parece impressionante, até você perceber que, em termos de ajuste fino, era tão civilizado quanto um clube da Idade da Pedra. Não era um supercarro, era mais como um foguete de rua com setas. A qualidade de construção fazia até o Vector parecer um Rolls-Royce. Vãos pelos quais quase dava para enfiar a mão. Portas que se abriam apenas ocasionalmente. Janelas que desapareciam nas portas sem aviso. Entrar exigia a agilidade de um instrutor de yoga e a paciência de um professor do ensino fundamental. As portas se abriam em ângulos que desafiavam todas as leis da física. Os assentos pareciam ter sido projetados por alguém que odiava pessoas. A posição do assento era uma farsa. Qualquer pessoa com menos de 1,80 metros estava fora da disputa. Baixo demais? Não dava para ver nada acima do painel. Alto demais? Sua cabeça batia constantemente no teto. Os pedais eram posicionados como um sádico, sem apoio para os pés, então seu pé esquerdo ficava pendurado inutilmente no ar. E então o motor, um V8 biturbo com impressionantes 1183 cavalos de potência. Sem erro de digitação. Tudo isso em um carro pesando pouco menos de 1.040 kg, sem controle de tração, sem programas de estabilidade, sem nenhum tipo de auxílio eletrônico. Só você, o acelerador e potência suficiente para quase mudar a rotação da Terra. A resposta foi como um interruptor, nada, nada, e então tudo de uma vez. Em baixas velocidades, a dirigibilidade parecia a de um trator antigo. O volante era mais pesado que o de uma picape dos anos 1970, e o raio de giro parecia ser medido em campos de futebol. Mas em altas velocidades, a situação mudava. De repente, a direção ficava extremamente nervosa, o eixo dianteiro era leve como uma pena, assustadoramente leve. A 300 km por hora, você sentia como se o carro estivesse flutuando, porque na verdade gerava sustentação em vez de downforce. Aerodinâmica? Aparentemente, uma reflexão tardia. Em velocidade máxima, você estava essencialmente pilotando uma aeronave de efeito solo. A embreagem e a transmissão eram uma tortura. Trocar de marcha era como resolver um cubo mágico com os olhos vendados. Os movimentos das marchas eram longos e imprecisos, e depois de apenas 1.600 km, os anéis sincronizadores falhavam. Some-se a isso um sistema de refrigeração fraco, superaquecimento constante em engarrafamentos, um sistema de ar-condicionado que não merecia esse nome e um interior que se transformava em um forno. Um jornalista certa vez resumiu perfeitamente: é como lutar contra um urso furioso e resolver equações diferenciais ao mesmo tempo. E não, ele não estava exagerando. O Mosler MT-900S era o resultado de uma filosofia que considerava conforto e praticidade uma completa perda de tempo. Este carro tinha apenas um objetivo: ser o mais rápido em track days. O fato de ser legalizado para as ruas era mais um acaso burocrático do que uma característica genuína. A criação de Warren Mosler era essencialmente um protótipo de Le Mans com placas, tão prático quanto um macacão de corrida em uma recepção de casamento. Até entrar era uma aventura. Portas normais? Nenhuma. Era preciso remover o painel do teto, subir na parede lateral e recolocar o teto. E se chovesse, azar. Proteção contra intempéries era basicamente esperança. As janelas laterais eram simples painéis de plástico que precisavam ser parafusados. O limpador de para-brisa? Singular, um único braço para um para-brisa pouco maior que uma caixa de correio. Interior? Minimalista é pouco. 2 bancos tipo concha, só isso. Sem rádio, sem ar-condicionado, sem aquecimento, sem carpete, apenas um piso de alumínio puro que esquentava as solas dos pés até queimarem. Dirigir era pura violência. Sob o capô, um Corvette V8 com cerca de 435 cavalos de potência, em um carro que pesava pouco menos de 1.000 quilos. A relação peso-potência era um ponto crucial. Mas a construção leve tem um preço. O carro era nervoso, inquieto, imprevisível. O MT-900S se comportava como um chihuahua tomando café expresso. Cada movimento no volante era imediatamente exagerado. Uma respiração profunda, e você estava na outra faixa. A suspensão era tão dura que se podia chamá-la de granito. Sua coluna se tornava um amortecedor. Os freios? Brutalmente potentes, quase potentes demais. Um chute e você quase voava pelo para-brisa. Abraços? Nenhum. Travar era uma ocorrência diária. O pedal do freio parecia pisar em um tijolo,
exigindo a sensibilidade de um cirurgião. A embreagem era puro material de corrida, ou acionada ou não acionada. Aceleração suave? Impossível. Cada parada em um semáforo se tornava um lançamento de foguete. A transmissão era um monstro sequencial que exigia força bruta. Você não trocava de marcha, você as forçava. Mas a verdadeira loucura estava no conceito de segurança. Sem airbags, sem zonas de deformação, sem proteção contra impactos laterais. A sobrevivência consistia em acreditar que você não iria bater. O tanque de combustível ficava logo atrás da sua cabeça, enquanto os canos de escape sob as soleiras grelhavam suas pernas. Um proprietário descreveu apropriadamente: é como dirigir uma bomba de gasolina rolante sentado em uma churrasqueira. No total, apenas cerca de 3 dúzias de exemplares foram produzidos. E a maioria dos motoristas aprendeu rapidamente que, aprovado para as ruas, é algo completamente diferente de adequado para a estrada. O Panois Esperante GTR-1 foi tecnicamente falando um carro de rua. Na realidade, porém, não passava de um carro de corrida de Le Mans com placas. Vendendo oficialmente para clientes particulares? Esqueça. Este carro não era apenas difícil de dirigir, era tão extremo que era preciso ter uma carteira de habilitação para dar a partida. Danny Panois sonhava em construir a arma definitiva para as corridas de rua. O resultado, no entanto, foi um processo judicial sobre rodas. Sob o capô, havia um V8 de 6 litros com 600 cavalos de potência. Parece razoável em princípio, até você perceber que o carro pesava apenas 1000 quilos e praticamente todo o seu peso estava no eixo traseiro. A distribuição de peso, 70% traseiro, 30% dianteiro. Na chuva, as rodas dianteiras eram puramente decorativas, já surfando no orvalho da manhã. O volante era tão leve em alta velocidade que você podia girá-lo com o dedo mindinho, intimidador quando a traseira do carro tentava ultrapassar a frente ao mesmo tempo. Entrar significava primeiro remover o volante. Sem brincadeira, era removível, como em um carro de corrida. Uma vez lá dentro, você entendia o porquê. Simplesmente não havia espaço. Joelhos no painel, cotovelos nas portas e os pedais estavam tão próximos que, se você estivesse usando sapatos normais, pisaria em 3 de uma vez. A caixa de câmbio sequencial veio direto de um carro de corrida. Embreagem? Só precisava dar a partida. Depois disso, era só trocar as marchas com força, mas Deus nos livre de errar a regulagem das rotações. Então, as rodas traseiras travavam com força total, sem nenhum aviso. A aerodinâmica foi projetada para pistas de corrida. Tanto que o carro poderia, teoricamente, andar de cabeça para baixo a cerca de 240 km por hora. Na estrada, isso era menos prático. O divisor dianteiro raspava tudo, marcações de faixa, pontas de cigarro, até pensamentos ruins. A asa traseira era tão gigantesca que você não conseguia ver nada atrás de você. Os espelhos laterais? Eles vibravam tanto que eram inúteis. O motor roncava tão alto que você não conseguia ouvir os veículos de emergência ou seus próprios pensamentos. E como o sistema de arrefecimento foi projetado para aceleração total, ele superaquecia imediatamente no trânsito da cidade. Abaixo de 50 km por hora, você tinha talvez 10 minutos antes que se tornasse crítico. Os freios de fibra de carbono precisavam aquecer. Frios, eram como pisar em uma casca de banana. Quentes, no entanto, paravam o tempo. No meio, era pura emoção. A suspensão? 2 níveis, dura e dura. O passeio fazia até um skate parecer luxuoso. A Panois construiu exatamente um exemplar do GTR, um aprovado para uso nas ruas. O dono o dirigiu 2 vezes, e depois o guardou definitivamente na garagem. John Hennessey olhou para um Lotus Elise e pensou: precisa de 1.200 cavalos de potência. O resultado foi o Venom GT, um carro que parecia menos um projeto de engenharia e mais um experimento de loucura. Essencialmente, era um esportivo britânico com um reator nuclear americano espremido no que deveria ser o porta-malas. A distribuição de peso? 100% errada. A entrega de potência? Bíblica. O V8 biturbo acumulava pressão como um tsunami. Abaixo de 3.000 rotações por minuto, nada acontecia e, de repente, todos os 1.200 cavalos saíam de uma só vez. Sob aceleração, o carro inteiro se contorcia visivelmente, a carroceria flexionava e os painéis se moviam uns contra os outros como se estivessem apenas frouxamente aparafusados. Nas retas, o carro era imbatível, impressionantes 443 km por hora na pista do Centro Espacial Kennedy. Mas nas curvas, era um desastre, apenas esperando a batida certa.
A caixa de direção veio diretamente do Lotus, projetada para 200 cavalos de potência, não 1.200. Era como tentar pilotar um foguete com um joystick de avião de brinquedo. Cada solavanco, cada remendo no asfalto, cada pedrinha era impiedosamente transmitida ao volante. Mas quando a traseira quebrou, e quebrou mesmo sempre desligado, a direção não conseguia acompanhar. Você corrige demais e então derrapa. Os freios? Talvez 2 vezes, fortes o suficiente, então se deterioraram mais rápido do que uma promessa eleitoral. A tração era um conto de fadas completo. Primeira marcha, apenas derrapando a quase 100 km por hora. Segunda marcha, mais derrapagem. Terceira marcha, ainda lá. Só na quarta marcha você conseguia dar a aceleração máxima pela metade, e só quando o tempo estava seco, quente, e você tinha mais coragem do que bom senso. A estabilidade em alta velocidade era simplesmente assustadora. O carro dançava como se estivesse dirigindo no gelo. A aerodinâmica parecia ter sido adicionada como uma reflexão tardia. A dianteira ficou leve, a traseira pressionada contra as molas. O resultado era que você estava dirigindo um pêndulo oscilante. A qualidade de construção? Digamos criativa. Os painéis da carroceria não se encaixavam, o interior era uma mistura descontrolada de componentes Lotus e soluções DIY. A chave às vezes funcionava, às vezes não. As janelas saltavam das guias. As portas nem sempre trancavam. Um proprietário relatou que a porta do passageiro abria a 244 km por hora. O ar-condicionado cedeu ao calor do motor, o túnel central literalmente queimava as pernas e o escapamento era tão barulhento que disparava alarmes em 3 quarteirões. Apenas 29 exemplares foram construídos. A maioria acabou em destroços. Os poucos sobreviventes agora estão em coleções, para ver, não para dirigir. Em 1988, Yves Calavas chegou à conclusão de que o Corvette simplesmente não era rápido o suficiente. Sua solução? 2 turbocompressores enormes que, juntos, liberavam 898 cavalos de potência. O resultado foi o Sledgehammer, um carro que podia atingir a impressionante velocidade de 411 km por hora. E tudo isso com a tecnologia da época, sem auxílios eletrônicos, sem sistemas de estabilidade, sem redes de segurança. A prova viva de que só porque você está fazendo algo não significa que você não será rápido o suficiente. Pode, não é necessariamente uma boa ideia. O motor era uma obra de arte e um pesadelo. Os 2 turbos eram gigantescos, e o atraso do turbo era tão grande que você sentia como se estivesse esperando por nada por segundos, e então os 2 turbocompressores dispararam de repente, como se você estivesse sendo abauroado por trás por um trem de carga. Ao acelerar, toda a carroceria se contorcia visivelmente, as portas emperravam porque a estrutura se curvava sob a força. O maior problema: o chassi era um Corvette C4 da década de 1980, projetado para cerca de 300 cavalos de potência, não quase 900. A suspensão literalmente cedeu sob o peso. A traseira ficava tão baixa que as rodas dianteiras mal faziam contato com a estrada. A direção ficou leve, depois mais leve, até praticamente desaparecer, e você era apenas um passageiro. Os freios eram peças padrão do Corvette, projetados para 300 cavalos, com quase 900, eram, no máximo, uma dica bem intencionada. Embora houvesse ajustes aerodinâmicos, a tecnologia da GM permaneceu a mesma dos anos 1980, o que significava sustentação em vez de downforce. A mais de 300 km por hora, a dianteira flutuava e a direção era puramente decorativa. Pequenas correções levavam a movimentos de oscilação perigosos que só podiam ser controlados com sorte e habilidade. Os pneus eram os melhores que se podia comprar em 1988, o que é péssimo para os padrões de hoje. Eles superaqueciam e praticamente se desintegravam em altas velocidades. A Calavas recomendou substituí-los após 1.600 km de direção normal. O interior era essencialmente um Corvette original com alguns instrumentos adicionais. Os bancos não foram projetados para impactos a 350, na verdade, nada no carro foi projetado para isso. O painel digital piscava e tendia a reiniciar exatamente quando você queria saber a que velocidade estava indo. O ar-condicionado quebrou, o túnel central ficou tão quente quanto um forno de pizza e a transmissão manual exigiu a força de um gorila. Se você errasse uma marcha em aceleração máxima, o motor explodiria. Literalmente. Exatamente um exemplar foi construído. Ele existe até hoje, é de propriedade privada e raramente é usado. Dizem que o dono nunca o dirigiu a mais de 160 km por hora. Homem inteligente.
Sim, a rigor, a TVR era uma marca britânica, mas o Speed 12 também era oferecido nos Estados Unidos, e é por isso que conta aqui. E merece o primeiro lugar porque este carro não era apenas difícil de dirigir, era simplesmente impossível. Originalmente iniciado como um projeto puramente de corrida, o proprietário brilhantemente louco do TVR, Peter Wheeler, eventualmente decidiu torná-lo legal para as ruas. Sob o capô, havia essencialmente um motor Frankenstein, 6 cilindros em linha fundidos em um virabrequim comum. Isso resultou em um motor de 7,7 litros naturalmente aspirado. Sua potência era impossível de medir no dinamômetro, o sistema parava em 800 cavalos. Os engenheiros estimaram que ele produzia mais de 1000 cavalos. O próprio Wheeler levou um protótipo para casa no fim de semana. Na segunda-feira, ele o trouxe de volta e simplesmente disse: "Isso é demais." E isso vindo de um homem que, de outra forma, dirigia TVRS de 800 cavalos todos os dias. O Speed 12 não era apenas potente, era inutilizável. A embreagem era um interruptor liga-desliga que você tinha que apertar com os 2 pés. A transmissão parecia uma máquina agrícola, com mudanças de marcha tão longas que dava para medi-las em metros. Em marcha lenta, o motor soava como fogo de artilharia, sacudindo prédios. O chassi foi projetado para talvez 500 cavalos, este tinha o dobro disso. O resultado foi desastroso. O carro levantava as rodas dianteiras sem esforço na estrada, enquanto o torque monstruoso torcia toda a estrutura, tornando as portas impossíveis de abrir após a aceleração máxima. A carroceria de fibra de vidro rachava com o estresse. Os enormes pneus traseiros, pneus slick de corrida com 345 mm de largura, giravam em todas as marchas e em todas as velocidades. Da primeira à quarta marcha, apenas giro constante das rodas. Quinta marcha a mais de 160 km por hora, ainda escorregando. A distribuição de peso era um desastre, quase tudo ficava na frente, onde ficava aquele motor gigantesco. A traseira, só passageiros, até que de repente tentou ultrapassar. O carro saiu de frente brutalmente e sem aviso. A direção era sem assistência e mais pesada do que a de uma empilhadeira, mas quando a traseira desviou, e quebrou-se empredesgado, ele reagia muito lentamente. Se você corrigisse, a massa do motor oscilava para trás como um pêndulo, e você virava na direção oposta. Até pilotos profissionais se renderam. Um deles disse: "Inviável na pista. Na estrada, absolutamente impossível." A TVR acabou construindo um carro para um único cliente. Ele agora faz parte de uma coleção, é levado exclusivamente para exposições e tem menos de 160 km rodados. O dono não o dirige na estrada, ele só o liga ocasionalmente para assustar as pessoas com o som do motor. Wheeler estava certo em descartar o projeto. O Speed 12 não era um carro. Era um carro bobo e tic-tac sobre rodas. Continua sendo o carro mais potente, mais assustador e mais incontrolável já vendido nos Estados Unidos. A coisa toda era o equivalente automotivo de uma bomba atômica, teoricamente utilizável, mas na prática, você teria que ser louco para tentar. E aí temos 10 carros americanos. Bem, a rigor, 9 carros americanos e um monstro britânico-americano, tão incrivelmente difíceis de dirigir que até aprender a usar um câmbio manual parece festa de aniversário de criança. Cada um desses veículos representa uma obra de engenharia em que a ambição claramente superou o bom senso. Só porque pôde ser construído, isso não significa que você pode construí-lo ou deve. Agora é a sua vez. Você já teve uma experiência de tirar o fôlego com um desses pesadelos automotivos? Ou conhece outro carro que definitivamente merece um lugar nesta lista? Compartilhe nos comentários abaixo, afinal, compartilhar a dor é 2 vezes mais divertido, especialmente quando se trata de 4 rodas e viola a garantia. Se você gostou dessa contagem regressiva da loucura sobre 4 rodas, clique em curtir e inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma loucura automotiva.